Azulinos e azulinas, vamos pegar a estrada em direção à Rota do Cangaço. Vamos passar por várias cidades e contar um pouco da história de cada uma delas em relação a Lampião e seu bando. Não queremos e não vamos contar todas as histórias, e sim as principais passagens de Virgulino Ferreira e seus cangaceiros pelas terras serigis, onde iremos visitar. Este documentário não seguirá a ordem cronológica dos fatos, e sim a sequência das cidades por onde passamos. Chega de conversa e vamos pegar a estrada. Com vocês, Proletário na Rota do Cangaço. Olê, mulher rendeira. Bem, azulinos e azulinos, estou aqui na cidade de Laranjeira. Nós vamos mostrar um pouco a cidade para vocês, cidade colonial aqui do nosso estado, uma belíssima cidade com seus casarões, uma cidade colonial com suas igrejas coloniais belíssimas. Estamos mostrando aí um pouco da cidade para vocês. É uma belíssima cidade daqui do nosso estado, cidade colonial, uma das cidades mais ricas da época colonial do nosso estado, tá? E nós vamos falar um pouco da trajetória, né, de Virgulino Ferreira e seu bando aqui. Zé Baiano era um importante cangaceiro de Lampião. Ele aterrorizava aqui a região do Vale do Cotinguiba. E no dia 8 de dezembro de 1934, Zé Baiano esteve no engenho Pati do coronel Pedro Padro, a 2 léguas de Siriri. De lá, o cangaceiro se dirigiu para o engenho Jaguaripe, do coronel Afonso Prado, delegado de polícia da cidade de Siriri, que fica aqui pertinho da cidade de Laranjeiras. Bem, em novembro de 1935, ocorreu um boato que Zé Baiano teria ido a Riachuelo, no engenho Brejo, para matar o coronel Pedro Diniz Gonçalves, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, a mando de políticos daqui do nosso estado. Ou seja, Zé Baiano vira e mexe, vinha para o Vale do Cotinguiba para aterrorizar a população desta localidade. Bem, falando em boato, existe um boato também que o Virgulino Ferreira, o famoso Lampião, também esteve aqui no Vale do Cotinguiba, mais precisamente na cidade de Laranjeiras. Ele recebeu um salvo-conduto do governador do estado, o senhor Eronildes Ferreira de Carvalho, filho de Antônio Cacheiro. A gente já contou a história deles dois no programa Proletário na Rota do Cangaço 1, né? Quem assistiu sabe o que eu estou falando. E Lampião recebeu um salvo-conduto para vir aqui em Laranjeiras se tratar, porque Lampião era cego de um olho e estava ficando cego do outro olho também. E ele veio para aqui para se tratar, para evitar que ele ficasse cego. Não é nada comprovado, é apenas um boato, mas há muitos fundamentos, porque o governador do estado, o senhor Eronildes Ferreira de Carvalho, era coiteiro de Lampião e ajudava Lampião sempre que possível, tá certo? Vamos fazer o seguinte, a gente já contou um pouco da história aqui do Vale
né, do Cotinguiba para vocês, mas agora a gente vai para a capela, porque lá a gente tem muita coisa para contar. Bem, azulinos e azulinos, já são agora exatamente 8h30. Eu já tomei meu banho, já escovei meus dentes, já tomei meu café. Agora a gente vai seguir em direção à capela. Eu dormi nesse posto aí, que a gente já está mostrando aí para vocês. Um belíssimo posto, uma ótima infraestrutura, né? Com banheiros com água quente, restaurante 24 horas, um posto excelente. Recomendo por demais para os viajantes que gostam de pegar a estrada como eu. Bem, azulinos e azulinos, estou aqui na cidade de Capela, onde a gente vai contar um pouco da passagem de Lampião aqui por essa cidade. Lembra-se que no Proletário, na Rota do Cangaço, quando eu falei de dores, eu disse que Lampião pegou 4 automóveis e veio em direção à Capela? Pois é, a gente vai dar continuidade àquele assunto. Lampião chegou em Nossa Senhora das Dores, fez suas compras e tudo mais, pegou 4 carros emprestados, veio aqui na direção de Capela, e antes de chegar em Capela, ele parou o carro e mandou um mensageiro ir na casa do senhor Correia de Andrade, mais conhecido como Correirinha. E Lampião mandou um recado dizendo o seguinte: diga para o Major Correirinha que se quiser que eu entre em paz, venha até aqui, senão eu vou entrar com bala e a rapaziada. Minutos depois, o emissário voltou com o intendente. O intendente é aquela pessoa que era considerado como se fosse o prefeito daquela época, tá? Por volta das 20 horas, Lampião e seu bando entraram em Capela. Mas antes, Virgulino mandou que seus homens cortassem os fios do telégrafo, evitando assim que as autoridades ficassem sabendo do seu paradeiro. Lampião estava acompanhado da alta cúpula do Cangaço. Moderno, Ezequiel, Alvoredo, Volta Seca, Mourão, Gavião, Zé Baiano, entre outros. Entraram então em Capela e logo tomaram posições estratégicas. O rei do Cangaço foi até o cinema da cidade, onde estava exibindo o filme Anjos da Rua, do diretor Janete Gainon. A projeção foi interrompida e Lampião advertiu a todos que não corressem. Da sala de transmissão dava para avistar o telegrafista Zozinho Lima, era o nome do telegrafista. Lampião advertiu: se mandar alguma mensagem para as autoridades, eu sango o senhor aqui mesmo. Do cinema, Lampião foi à estação de trem, acompanhado pelo intendente e o telegrafista Zezinho. Não demorou muito para que o trem chegasse à Capela. Seus passageiros, sem saber da presença de Lampião, desceram calmamente. Depois foi uma verdadeira debandada, né? Um soldado que vinha de Aracaju foi abordado por Lampião. O cangaceiro tirou o seu fuzil, descarregou a arma e disse: você tem sorte. Se fosse da polícia baiana, eu lhe sangrava aqui mesmo.
Lampião estabeleceu que a cidade de Capela iria lhe dar 20 contos de réis. O intendente Correirinha salientou que os moradores da cidade eram pobres e que estavam desprevenidos, sem contar que eles vinham sofrendo de 3 secas consecutivas. Com isso, Lampião reduziu a importância para 6 contos de réis. O delegado de polícia, o senhor Pedro Rocha, se encarregou de fazer a coleta. O dinheiro foi entregue ao cangaceiro moderno, que pegou o montante de dinheiro e colocou no bolso sem contar. Lampião então deu a ordem para os cangaceiros andassem pela cidade, mas que ficassem atentos ao apito e, se ouvisse, era para sair da cidade imediatamente. Na loja do comerciante Jackson Alves de Carvalho, Lampião adquiriu roupas, capas de borracha e um parabelo. Lampião disse: "Eu carrego comigo 3 coisas: coragem, dinheiro e bala." Os cangaceiros eram cercados de admiradores encantados com as suas histórias e suas façanhas. O padre da cidade, o senhor José Cabral, esteve com os cangaceiros e eles se curvaram e pediram sua bênção. O padre abençoou e aconselhou a ele dizendo o seguinte: "Saiam dessa vida, gente. Isso não é vida não para vocês." Lampião, antes de sair da loja do senhor Jackson, recebeu do proprietário um livro, A Vida de Cristo, com uma dedicatória. Por volta das 23 horas, Lampião desejou ligar para o chefe de polícia de Aracaju, o senhor Eribaldo Vieira. A ligação não pôde ser completada pelo adiantado da hora. Lampião resolveu conhecer então um brega daqui da cidade de Capela, pois a cidade tinha fama de ter um dos melhores bregas da região, com mulheres formosas. Lampião foi recebido pela prostituta Enedina. 70 mil réis foi o preço cobrado pelo serviço sexual. Enquanto Lampião tinha seus atos sexuais com a garota de programa, 2 cangaceiros montaram guarda na porta do estabelecimento. Por volta das 3 horas da manhã, Lampião e os demais cangaceiros deixaram a cidade de Capela de carro e mais adiante trocaram por cavalos. A polícia sergipana foi avisada, mas só chegaram à Capela por volta das 7 horas da manhã e aí os cangaceiros já estavam bastante longe. Bem, azulinos, essa foi a passagem de Lampião aqui pela cidade de Capela, mas agora a gente vai para a cidade chamada Aquidabã, porque lá o pau comeu, viu? Vamos lá, roda aí, meu filho. Bem, azulinos e azulinos, já estou aqui na cidade de Aquidabã e a gente vai contar um pouco da história de Aquidabã e o cangaço, mais precisamente em relação a Lampião.
Em meados de 1930, Lampião e seu bando chegou na cidade de Aquidabã. Um pequeno contingente de policiais, logo que soube que o bandoleiro estava aqui na cidade, fugiu, abandonando assim a cidade à própria sorte. Ao contrário de outras cidades onde Lampião passou pelas terras serigis, em Aquidabã, Lampião mostrou o seu lado mais cruel. Logo de cara, o rei do cangaço cortou a orelha do senhor José Custódio de Oliveira, o senhor Zé do Papel. O motivo é que Lampião achou que Zé do Papel tinha entregado armas para a polícia para atacar os cangaceiros. Na realidade, o seu Zé do Papel teria emprestado seu fuzil para o juiz da comarca, o magistrado Dr. Juarez Figueiredo. Lampião estava impiedoso com os comerciantes de Aquidabã. Saques no comércio da cidade, violência gratuita contra moradores e até um assassinato contra um doente mental aconteceu aqui nesta cidade. A vítima fatal se chamava Souza de Manuel do Norte, conhecido na cidade como Abestalhado. Um insano rapaz desafiou os cangaceiros com um pequeno canivete que ele costumava cortar fumo. Zé Baiano, um dos cangaceiros mais cruéis do bando de Lampião, partiu para cima do maluco. E aí Zé Baiano, de porte avantajado e com um punhal afiadíssimo de 70 centímetros, não teve dificuldade em ceifar a vida do doente mental. A crueldade de Zé Baiano não parou por aí. Após matar Souza de Manuel do Norte, o Pantera Negra, como era conhecido, cortou a orelha do roceiro Eduardo Melo. Ao contrário do seu Zé do Papel, que sobreviveu a este atentado, o roceiro Eduardo morreu um mês depois desta perversidade. O juiz da comarca de Aquidabã, o senhor Juarez Figueiredo, mesmo com as atrocidades cometidas por Lampião e seu bando, não instaurou inquérito policial nenhum contra Lampião e seu bando. Aqui em Aquidabã aconteceram outras atrocidades envolvendo outros cangaceiros, não do bando de Lampião, mas aí é uma outra história, porque agora a gente vai para Graco Cardoso. Bem, azulinos e azulinos, na hora que eu ia pegar a estrada em direção a Graco Cardoso, infelizmente o meu motor de arranque deu um problema, mas eu consegui um belo de um eletricista de alto aqui que resolveu o problema. Foi R$200 o serviço, juntamente com a peça, e já consertamos. Até estou mostrando aqui as imagens dele aí, ó, mas já consertou. E agora pegar a estrada para Graco Cardoso. Estou um pouquinho atrasado nessas alturas do campeonato, já gostaria de estar indo em direção a Nossa Senhora da Glória, mas faz parte de quem quer viver na estrada, tá? Perrengue, é isso mesmo, quem vive na estrada tá sujeito a perrengue. Opa, beleza? Como é que tá? Cara, falando nisso, o que tem de torcedor azulino aqui, só rapidinho, não é nem jogo, nem nada, rapidinho aqui na cidade eu vi 6 pessoas com a camisa do Confiança, muita gente mesmo. E o nosso amigo eletricista disse que aqui tem muita gente, inclusive quando tem jogo de Confiança, tem vários bares que ficam lotados. E eu vejo muita gente com orgulho de vestir a camisa do mais querido, do mais amado, do maior e do melhor time do nosso estado. Vamos pegar a estrada em direção a Graco Cardoso. Vamos lá, roda aí. Bem, estamos aqui em Graco Cardoso. Graco Cardoso, que era uma das passagens de Lampião quando eu estava nessa região aqui de Aquidabã, Itabi, né? Feira Nova, Nossa Senhora da Glória.
Graco Cardoso era um dos lugares que Lampião vira e mexe passava quando ele estava aqui nessa região do sertão sergipano. E a gente também está apenas de passagem, porque a gente vai para Nossa Senhora da Glória e de lá vamos para Ribeirópolis, porque lá tem muita história para contar. Vamos comigo? Vamos lá! Estou aqui na cidade de Ribeirópolis e nós vamos contar um pouco da passagem de Lampião por esta cidade. Aqui tinha um senhor chamado Mamed Paz Mendonça, aquele mesmo do supermercado Paz Mendonça. Ele era proprietário de uma pequena venda aqui na cidade de Ribeirópolis. E por volta de 1934, Mamed estava despreocupado quando de repente apareceu em sua venda um bando de forasteiros. Virgulino chegou e perguntou em voz firme: "Você me conhece?" E o senhor Mamed respondeu: conheço não, senhor, mas desconfio do que o senhor seja." Então o cangaceiro falou: "Saiba que você está falando com o capitão Lampião." Mamed, com medo, começou a gaguejar: "Capitão, o senhor, o que é que o senhor manda?" Aí Lampião pediu o dinheiro do caixa, carne de bode, rapadura, perfume e bala para o mosquitão e para o parabelo também, juntamente com conhaque de macieira. Morrendo de medo, o senhor Mamed providenciou tudo e disse o senhor: "Caro capitão, até a venda se o senhor quiser." Depois desse susto, Mamed Paz Mendonça resolveu deixar Ribeirópolis e ir para a Bahia, onde se tornou um mega negócio. E Lampião saiu daqui da região de Ribeirópolis e foi em direção a Frei Paulo. Mas aí é uma outra história, tá?
Bem, azulinos e azulinos, estou aqui na cidade de Frei Paulo, né? E Frei Paulo tem muita história para contar de Lampião, mas não aqui na sede, e sim nos povoados aqui perto. E a gente vai para Alagadiço, porque lá tem muita história para contar, não só de Lampião, como também de um dos seus principais cangaceiros, o Zé Baiano. Vamos para Alagadiço, vamos lá? Roda, meu querido. Bem, azulinos e azulinos, estou aqui em Alagadiço, município de Frei Paulo, e a gente vai contar um pouco da história de Lampião e seu bando aqui nessa região. Andar com muita gente no bando é complicado. Além de chamar muita atenção, deixa muitos rastros e ainda tem um lance da alimentação. Para quem vive se escondendo para um lado e para o outro, é sempre muito difícil alimentar um contingente tão grande sem chamar a atenção das autoridades. Por isso, Virgulino resolveu dividir o seu bando. Zé Baiano ficou com o município de Ribeirópolis, Frei Paulo, Macambira, Pedra Mole, Pião e Carira. E é nessa região que o Pantera Negra atuava com muita maldade. Zé Baiano se afeiçoou muito por Alagadiço, por duas razões. A primeira, em ordem sentimental. Zé Baiano se apaixonou pela filha de Antônio de Chiquinho. E a segunda, pela ordem estratégia. Alagadiço fica numa região de serra, com muitas matas, e aí dá para se esconder em esconderijos naturais. Alagadiço era e continua sendo um povoado da cidade de Frei Paulo. Antes da chegada de Lampião e seu bando, Alagadiço estava em desenvolvimento, e muito desenvolvimento. Porém, com a chegada dos cangaceiros, muitos habitantes daqui de Alagadiço se mudaram para Frei Paulo e outros foram para Itabaiana. Os que ficaram tiveram que se sujeitar às condições de coiteiro. Comerciantes e fazendeiros ricos da região venderam tudo que tinham e foram embora, deixando para trás uma vida construída através de muitos sacrifícios. Até o padre Madeira se viu em apuros. Certo dia, viajando a cavalo em direção ao povoado de Alto Verdes, onde iria celebrar uma missa, ao passar pela fazenda Lagoa Nova, quando desceu do seu cavalo para abrir a cancela, foi abordado pelo bando de Zé Baiano. O padre protestou. O que é isso? Será que não posso mais levar a palavra de Deus para o sertão? Eu sou padre Madeira. E Zé Baiano tirou o chapéu e pediu sua bênção. Pediu lá, sua bênção, seu padre. Me perdoe, eu não sabia que o senhor era um vigário. O padre disse, Deus abençoe, mas procure deixar essa vida criminosa, para que você possa salvar a sua alma. Zé Baiano, após receber a bênção do padre, abriu a cancela para que o padre pudesse passar. Zé Baiano era um homem muito rico, conseguiu fazer sua fortuna roubando, saqueando, extorquindo grandes fazendeiros. E além de ganhar muito dinheiro com os grandes fazendeiros, extorquindo, roubando e tudo mais, ele também conseguiu grandes fortunas, emprestando grandes quantias, cobrando juros pelos seus empréstimos.
Em Alagadiço, ele tinha um coiteiro chamado Antônio de Chiquinho, como coiteiro e amigo, sem contar que Zé Baiano estava apaixonado por uma das filhas de Antônio de Chiquinho. Porém, Antônio já estava cansado de ser coiteiro de Zé Baiano. Vira e mexe, ele ia preso pela polícia para saber o paradeiro do cangaceiro, sem contar que devia uma boa grana para Zé Baiano. Mas a gota d'água mesmo foi quando ele soube que Zé Baiano estava interessado em uma de suas filhas. Era motivos de sobra para dar fim ao bandoleiro e se livrar das dívidas. Não sofreria mais com as perseguições da polícia e se livrava da filha se casar com um bandoleiro. Antônio de Chiquinho chamou pessoas fortes de sua confiança para ajudá-lo e se livrar assim de Zé Baiano. Pedro de Nica, Pedro Guedes, Biridim, Toinho e Dedé de Lula. No dia 7 de julho de 1936, Antônio de Chiquinho iria encontrar com Zé Baiano para entregar mantimentos. Antônio de Chiquinho achou que esse dia seria perfeito para armar a emboscada para matar o cangaceiro Zé Baiano. Zé Baiano estava acompanhado de Damudado, Chico Peste e um cangaceiro que tinha entrado no bando há poucos dias. Seu nome era Acilino. Zé Baiano, ao avistar Antônio de Chiquinho, ficou bravo com ele por causa da demora em levar os mantimentos. Antônio de Chiquinho argumentou que tinha que ser precavido por causa da polícia que vigiava ele. Demudado cismou com o facão que Dedé andava na cintura. Dedé explicou que o facão era para tirar uns paus para o seu carro de boi. Zé Baiano alegou que coiteiro dele não andava armado. Porém, Antônio de Chiquinho disse que sempre andava armado e que Zé Baiano nunca reclamou. Então Zé Baiano falou: mas você pode, você é meu amigo. E Zé Baiano perguntou: por que tanta gente? Antônio de Chiquinho alegou dizendo o seguinte, que era muita coisa para ele trazer e que ele estava ficando velho e que não conseguia carregar tanto peso. Todos riram e todo mundo se acalmou. Antônio de Chiquinho acendeu uma fogueira, esquentou uma comida e serviu bebida para os cangaceiros. A intenção era deixá-los eles bêbados para depois matá-los. Porém, Zé Baiano não bebeu. Disse que bebida era coisa ruim. Mas Antônio de Chiquinho não se importou. Apesar de Zé Baiano ser um homem alto e forte, ele não tinha muita força no braço direito devido a ferimentos que ele teve tempos atrás. Após terem tomado mais de 3 litros de conhaque, os cabras já estavam bastante embriagados. Era a hora da ação. Antônio de Chiquinho começou a cantar uma canção e quando chegou no segundo refrão, ele cantou bem forte. Era a senha para o ataque. Aí o mundo fechou. Antônio de Chiquinho, Pedro de Nica voaram para cima de Zé Baiano. Pedro Guedes e Toinho se atracaram com Demudado. Biridim se engapiava com Acilino e Dedé pegava Chico Peste. Dedé pegou o facão e meteu no pescoço de Chico Peste. Depois enfiou mais 3 facãozadas em Chico Peste para garantir a sua morte. Dedé pegou o punhal e enfiou no tórax de Acilino, que se atracava com Biridim. Toinho e Pedro estavam com dificuldades com Demudado. Então, Pedro de Nica deixou Zé Baiano com Antônio de Chiquinho e foi ajudar os companheiros. Toinho deu 4 pauladas em Demudado. Pedro de Nica acabou de matá-lo, enfiando um punhal na beira do pescoço. Antônio de Chiquinho dominava Zé Baiano, que gritava pedindo que poupasse. Antônio de Chiquinho perguntava: cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? E Zé Baiano dizia: tá no meu bolso, tá no meu bolso. No bolso de Zé Baiano tinha 6 contos de réis. Antônio perguntava: cadê o resto? Cadê o resto? E Zé Baiano dizia: tá tudo emprestado, tá tudo emprestado. Antônio de Chiquinho quis fazer um trato. Zé Baiano dizia o nome dos fazendeiros que ele tinha emprestado o dinheiro e ele poupava a sua vida. Zé Baiano disse que daria tudo e que iria embora para nunca mais voltar em Alagadiço. Porém, Pedro Guedes, com sangue nos olhos, enfiou um punhal no cangaceiro. E Biridim deu uma punhalada em seguida, ambos na clavícula.
Pedro de Nica e Dedé seguravam Zé Baiano, enquanto Biridim dava várias punhaladas no peito do cangaceiro. Zé Baiano, antes de morrer, murmurou: "Se calou o homem de Sergipe." Pedro Guedes pegou o facão de Dedé e cortou o pescoço de Zé Baiano. A luta durou 5 minutos. O mato amassado, a poeira danada, um cheiro de sangue insuportável. Antônio e seus companheiros cavaram uma cova rasa e enterraram os cangaceiros ali mesmo. Já eram 4 horas da tarde do dia 7 de junho de 1936 e foi neste dia que Antônio do Chiquinho e seus companheiros deram fim a Zé Baiano e seu bando. A gente vai agora para a cidade de Pião, porque lá quase que Lampião morre logo na sua primeira passagem por Sergipe. Vamos lá? Roda aí, meu querido. Bem, aquelas pessoas que gostam de história, quer conhecer um pouco da história de Zé Baiano, de Lampião, e vier aqui pro lado de Alagadiço, não pode deixar de conhecer o Museu do Cangaço, tá? O Museu do Cangaço, muito interessante, tem muitos instrumentos lá usados por Zé Baiano e por Lampião também. É uma dica para vocês, beleza? Quero agradecer a José Porfírio por ter me recebido e mostrado o museu para mim, beleza? Vamos seguir a estrada que agora a gente vai para Pião, viu? Bem, azulinos e azulinos, estou aqui na cidade de Pião para contar um pouco da história do cangaço aqui por essa cidade. E aqui por muito pouco mesmo, Virgulino Ferreira, o famoso Lampião, não morreu nesta localidade na sua primeira passagem por Sergipe. No dia 22 de abril de 1929, Lampião entrou pela primeira vez na cidade de Pião. A ideia era entrar pacificamente nessa localidade. Antônio do Chiquinho foi quem guiou os cangaceiros até a cidade de Pião. Antônio Chiquinho é aquele mesmo que em junho de 1936 comandou a morte de Zé Baiano. Como falei anteriormente, Antônio Chiquinho era coiteiro de Lampião, né? Lampião e seu bando. E como Lampião não conhecia bem essa região de Sergipe, Antônio Chiquinho ficou incumbido de levá-lo até a cidade de Pião. Os cangaceiros foram na casa do delegado Antônio Fraga. Antônio Fraga, além de delegado, era comerciante e os cangaceiros aproveitaram para fazer compras. Só que de repente chega uma mulher dizendo que a volante tinha chegado à cidade e que era comandada pelo tenente Mezinho de Menezes. Houve então um longo tiroteio com as forças baianas. O cangaceiro Luiz Pedro foi baleado. Lampião também foi ferido, só que de raspão, uma na coxa e a outra no tórax. O tenente Menezes também foi ferido de raspão na cabeça, mas não morreu. Lampião se retirou com seu bando para um coito para se tratar dos ferimentos, tanto dele quanto o de Luiz Pedro. Essa foi a passagem de Lampião aqui para o Pião e por muito pouco mesmo, o rei do cangaço não morreu aqui nesta localidade. Porque agora, meu amigo, a gente vai pegar a BR de novo, porque a gente vai para Carira, porque lá Virgulino até baile fez, viu? Vamos lá? Roda aí, meu querido.
Bem, e é nessa vegetação tipicamente sertaneja que vamos contar como foi a entrada de Lampião pelas terras Serigis. No dia 1º de março de 1929, Lampião entrou nas terras Serigis pela primeira vez. A porta de entrada foi a cidade de Carira. Lampião entrou pacificamente naquela localidade. Eram aproximadamente 5 horas da tarde. Havia chovido um pouco. Na época, Carira era apenas um povoado. Tinha uma pracinha e algumas casas em ruas estreitas. Lampião parou ao lado do cemitério e mandou o guia levar um bilhete para o delegado Felismino Dionísio, pedindo permissão para entrar na cidade. O delegado, apreensivo com a notícia que Lampião estaria na localidade, demorou dar a resposta. Lampião, impaciente, perdeu a paciência e entrou em Carira com 7 cangaceiros: Luiz Pedro, Vigílio, Ezequiel, Mariano, Curisco, Alvoreda e Volta Seca. Todos eles entraram pacificamente em Carira. Dos 6 homens que compunham o destacamento local, 4 deles fugiram e apenas o cabo Adalberto e mais um soldado permaneceram em Carira. Lampião e seus cabras dirigiram-se à casa do delegado. Lampião se apresentou formalmente e pediu que Felismino providenciasse lenha e que mandasse acender o fogo para ele assar carne, pois os meninos, como dizia Lampião, estavam com fome. Convidou o delegado para comer também. Enquanto uns assavam as carnes, outros cangaceiros deram uma volta pelo arraial, fizeram compras e se encheram de cachaça. Quando contaram para Lampião que 4 soldados tinham fugido e apenas um soldado tinha ficado juntamente com o cabo da delegacia, ele mandou que levasse cachaça e um maço de charutos para os 2 bravos defensores do povoado. Mais tarde, Lampião foi pessoalmente à delegacia para elogiá-los, dizendo que eles honraram a polícia de Sergipe, pois não correram. Lampião pediu que um comerciante chamado Messias Simões para ele abrir sua loja, porque precisava fazer compras, comprar panos para fazer roupas para os seus cabras. Messias atendeu, tentando esconder o medo. Lampião fez algumas perguntas. Queria saber quais eram as cidades mais próximas e se tinha muitos soldados. Seu interesse maior era a cidade de São Paulo, atual Frei Paulo. O comerciante mentiu, dizendo que em Frei Paulo tinha uns 40 homens bem armados. E Lampião foi risada, dizendo o seguinte: eu entro lá se tiver 200, quanto mais só isso. Lampião pagou as compras e mandou um cangaceiro levar o embrulho. Se despediu de Messias e voltou à casa do delegado. Por onde passava, Lampião dizia que veio para Sergipe para conhecer o estado e não tinha intenção de lutar com a polícia, de modo que todos podiam ficar tranquilos, pois não tinha a intenção de ofender ninguém. Só bulia com quem bulisse primeiro com ele. Embora alguns moradores tivessem medo, e outros tivessem fugido, aos poucos o povo percebeu que não tinha motivo para isso e começou a juntar um monte de gente em torno dos cangaceiros. Onde Lampião ia, uma multidão ia atrás. As pessoas estavam admiradas com o cangaceiro Lampião. Lampião então decidiu visitar algumas pessoas daquela região com maiores posses, como Alexandre Barreto, que era o suplente de um juiz. Tarde da noite, Lampião resolveu fazer uma festa e perguntou se alguém do povoado sabia tocar sanfona. Como ninguém sabia ou não se atrevesse a pronunciar para tal fato, os cabras improvisaram uma cantoria, sampateando no meio da pracinha, cantando Mulher Rendeira. Lampião se despediu com os presentes e soprou o apito para reunir os cabras. E partiu acenando a mão, dizendo bem alto a todos que ouvissem: tô indo para Cipó de Leite e lá vou para a Serra Negra. Mas ali era só para despistar, caso alguma volante
chegasse aqui no povoado. Bem, era 1h da madrugada. 2 horas depois, um destacamento de 50 soldados chegou da Bahia. As tropas eram comandadas pelo tenente Abdias Andrade, lá de Jeremoabo. O delegado Pelismino, quando viu a tropa chegar, gritou logo: "Tenente, foi Deus que mandou o senhor aqui. Lampião escapou por pouco. Saiu agorinha mesmo. Foi lá para Cipó do Leite, logo aqui pertinho. Só tá uns 7 homens." Abdias desconversou e disse: "Sossegue, delegado. Vou perseguir eles logo que a tropa descansar." E essa foi a primeira passagem de Lampião por Carira, e foi aqui que Lampião entrou em Sergipe pela primeira vez. Este é o documentário Proletário na Rota do Cangaço 2. Bem, e para vocês que gostam deste tema e quer se aprofundar mais sobre o cangaço, eu recomendo este livro aqui. Lampião, a Raposa das Caatingas, do autor e pesquisador sergipano José Bezerra. À venda nas melhores livrarias da cidade. Até a próxima, se Deus quiser. Olê, mulher rendeira,